É Deus quem traz, mas o homem poderia muito bem resistir a essa ação de Deus. Como explicar o monergismo se Cristo morreu por todo mundo? 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, a igreja, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, se a expiação é ilimitada, como diz claramente o texto, porém nem todos os homens serão salvos, então não é monergismo, porque se fosse, todos seriam salvos. Como é que o senhor responde? Essa passagem de João não está ensinando isso. Porque quando fala pelos de todo mundo, não está falando em termos de universalismo da salvação, mas que ele morreu por todos que estão espalhados no mundo. Não é questão geográfica. O texto diz do mundo. Exatamente. E não no mundo. Como é que João usa a palavra mundo? Ele usa a palavra mundo em vários sentidos. E aí, nessa passagem aí, ele não está usando no sentido de que Jesus deu a vida dele por todos. Mas indistintamente. A morte de Jesus não foi pelo mundo? Não. Foi por quem? Por aqueles que o Pai escolheu desde toda a eternidade. 2 Pedro, se o senhor me permite, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, o texto está dizendo claramente que aqueles falsos profetas chegariam ao ponto de renegarem o Senhor que os resgatou, e eles seriam destruídos. Ou seja, a expiação foi ilimitada, mas a aplicação é limitada. Essa passagem de Pedro é sobre escatologia, não é sobre salvação. Então, está falando da ação dos falsos profetas, que sempre aconteceu. Mas espera aí. Mas o texto diz que eles renegaram o Senhor que os resgatou. O que ele está querendo dizer é que um dia esses falsos profetas foram alcançados pela graça e salvos. Não, eu não creio assim de forma nenhuma. Entendeu? Jesus não morreu por eles? Pelos ímpios, não. Mas, ele acabou de ler um texto que diz que Jesus morreu por eles. Não, porque Jesus deu a vida dele unicamente pelos dele. Onde está escrito isso? Várias passagens. Então, pode, o senhor tem a palavra. Depois o senhor contesta. Eu teria que achar uma passagem aqui. Quando Jesus institui a Santa Ceia, por exemplo, ele deixa, e ele fala o seguinte, não? Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Muitos não são todos. Muitos aqui são os que Deus escolheu. Pastor? Como eu disse, a expiação é ilimitada, a aplicação dela não. Ou seja, a expiação ela é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas ela é eficiente aos que creem, aos que recebem a palavra. Tem outro texto aqui de Romanos 14:15 que diz: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, Paulo está dizendo que é possível uma pessoa pelo qual Cristo morreu perecer. 1 Coríntios 8:11 diz: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Romanos 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deixa ele responder. Vai lá, reverendo. Essa é a questão. Quando Paulo fala, o primeiro passagem aos Coríntios, ele está falando, não está falando de salvação. É de você causar escândalo aos irmãos. Isso. Então, acho que são coisas diferentes. Nessa outra passagem agora, você pode ler de novo, por favor? A última. A última? Romanos. Porque se Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, como é que Paulo vem trabalhando a passagem toda em Romanos 9? Nós estamos em Romanos 11, já é uma outra parte. 9, 10 e 11. Os capítulos 9, 10 e 11, Paulo fala da eleição.
São 3 capítulos que Paulo fala da eleição. Ele está mostrando que a justiça de Deus, ela é algo realmente assim extraordinário para nós. Por quê? Porque ele foi misericordioso para conosco até o ponto de, mesmo sendo desobedientes a ele escolheu o seu povo. Aí, reverendo, a telespectadora vai perguntar, tá bom, mas todos foram desobedientes. Então por que Deus não elegeu todos? Propósito. Qual é o propósito? O propósito de Deus de não salvar todos. E por quê? Aí eu não sei responder. A pergunta que já devem ter lhe feito milhões de vezes. Muitas vezes. Deus poderia salvar todos se quisesse? Se ele tivesse o propósito, sim. Então ele não salva todos porque ele não quer? Não. O propósito dele não é salvar todos. Pastor, Deus poderia salvar todos se quisesse? Se dependesse só dele, monergismo, toda a humanidade seria salva, porque ele pagou os pecados de todos. Há uma ilustração bíblica que eu posso comparar com a salvação, e de fato é um símbolo, um tipo, quando na Páscoa os hebreus sacrificaram um cordeiro no quintal. Isso é expiação. Porém, o sangue desse cordeiro tinha que ser aspergido nos umbrais da porta. Isso é a aplicação da expiação. Então, o anjo da morte não ia olhar para o quintal para ver se o cordeiro morreu lá. Ele ia olhar para a porta para ver se tinha sangue. Então, Cristo expia os nossos pecados, mas somos nós que aspergimos o sangue na porta. Então, uma das principais provas, na minha opinião, de que deve de haver uma cooperação humana no sentido secundário e no sentido de aceitação, de recepção da salvação, é que se dependesse de Deus, toda a humanidade seria salva. Mas nós sabemos que assim não é. Se assim não é, é porque o homem pode muito bem rejeitar a salvação ou aceitar. E isso é o nosso contexto de liberdade. Se ele vem livremente, ele poderia deixar de vir também. Antes do reverendo responder a isso, pastor, tem que apertar o senhor. Muitas vezes a gente fala, não, o homem tem liberdade e tal. Mas quem pode resistir a Deus? Se Deus quer que você seja salvo, como é que eu posso resistir a Deus? Isso não diminui a soberania de Deus? Não, porque Deus, pela sua soberana vontade, quis que o homem fosse livre. Nós temos aqui algumas provas bíblicas de que Deus e a vontade de Deus foi resistida. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Isso aqui fala da nossa salvação? Não, mas o princípio é o mesmo. Deus tinha uma vontade e essa vontade foi resistida. Atos 7, 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Eles não ouviam a palavra, não podiam crer. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim sois vós como vossos pais. E, por último, Salmo 78, 41. Esse texto é muito forte. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Então, Deus, na sua soberania, pode deixar-se limitar, ou seja, a sua ação pode ser resistida pelo homem, sim. Eu quero voltar um pouco aí pelo seguinte, né? Eu não acredito que Deus primeiro justifique para depois regenerar. Eu creio que primeiro ele regenera e depois ele justifica, porque eu não consigo pensar assim. Primeiro, eu tenho que declarar um pecador justo, mas ele ainda não foi regenerado. Então, eu creio que primeiro ele regenera, depois justifica. São ações assim muito próximas, né? Exato. Mas primeiro é a regeneração. Tá. Porque enquanto eu não for uma pessoa regenerada ou salva pela graça de Deus, a justificação, que é a aplicação da morte de Cristo, que Deus vai me declarar justo diante dele pela morte de Jesus, eu não consigo compreender assim. Agora, reverendo, o pastor mencionou alguns textos que apresentam, textos bíblicos que apresentam homens resistindo a Deus. Se nós lêssemos todo o sermão de Estevão, por exemplo, nós veremos que
o Estevão está dizendo o seguinte: aqueles que não são de Deus resistem a ele. Todo o sermão de Estevão, os homens resistem. O que dizer de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos os homens se salvem, mas nem todos os homens serão salvos. É o propósito de Deus. O propósito de Deus não é este. Se o propósito de Deus fosse salvar todo mundo, ele deixaria isso muito claro, eu entendo. Mas não está claro? Não. Porque quando eu vejo a palavra todos, eu tenho que olhar, eu não posso pegar assim isoladamente, eu tenho que olhar o contexto. Do que é que Paulo está falando? Paulo está confrontando com Timóteo aí pessoas que se opõem, pessoas que rejeitam, pessoas que se rebelam a Deus. Eu poderia dizer assim, em relação à palavra todos, né? Todo mundo está aqui? Não. Todos estão aqui? Nós três estamos aqui. Então, a palavra todos eu tenho que olhar dentro do contexto em que ela é usada. Ok, reverendo, mas vamos ver uma questão. Aproveitando a sua vasta experiência e a sua sabedoria, que é uma questão muito delicada. Nós não estamos falando de presentes. Né? Deus resolve dar um presente para um, não dá para outro. Não. O pai de José fez isso. Deu tudo errado, né? O Jacó presenteou só o José e deu tudo errado e ele pagou um alto preço por causa disso. Mas, nós estamos falando de vida eterna. Correto. E de perdição. Se a gente ainda fosse como alguns que creem na extinção total da alma, né? Não vai haver sofrimento no inferno. É como se a pessoa nunca tivesse existido. Vá lá. Mas não, nós estamos falando de uma eternidade em sofrimento atroz. E o senhor explica para mim agora. Então, há um propósito de Deus de enviar deliberadamente pessoas humanas, criadas à sua imagem e semelhança, para um lugar de tormento como esse, simplesmente porque Deus, por alguma razão, não quer salvá-las? O propósito de Deus foi a salvação do seu povo. As outras pessoas que não creem permanecem na situação que estão. E qual vai ser o destino delas? O inferno. Então. Mas esse é o ponto que eu falo. O propósito de Deus não foi salvar todos. Porque eu vejo assim, se a salvação depende do homem, eu é que vou decidir, eu sou mais do que Deus. Por quê? Porque sou eu que vou decidir, sou eu que vou escolher. Mas o presente é Deus que está dando. Você só decide. Se eu posso rejeitar, eu estou sendo mais do que Deus. Como é que o senhor responde a isso, pastor? Negativo. Deus fez o homem livre, né? Deus deu a ele a liberdade, né, que nós chamamos de livre-arbítrio, né? E embora o calvinismo não negue a liberdade do homem, porém dizendo que os que são eleitos não podem deixar de ser e quem não é eleito não pode ser eleito, que liberdade é essa? Então, liberdade é quando o homem pode escolher entre uma coisa e outra. Não diminui a soberania de Deus, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança como um ser moral. Então, se o homem não tiver direito de escolha, ele deixa de ser um ser moral. Moral, um homem que tem inteligência e capacidade de tomar decisões. No texto de João 3,16, quando o pastor, o reverendo, diz que todos não é todos, mundo não é mundo, o texto diz assim: Deus amou o mundo. Aí vão dizer que ali é o mundo dos salvos, como diz que todos são todos os eleitos, enfim. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então, se o mundo ali são os eleitos, então o texto deveria dizer assim: Deus amou o mundo dos eleitos para que todos sejam salvos, e não para que todo aquele que nele crê. Porque o texto abre uma possibilidade das pessoas que estão no mundo, naquele mundo a qual Deus amou, não crer, porque só vai ser salvo quem crê. Então, se Deus amou o mundo dos eleitos para que todo aquele que nele crê, então tem pessoas ali naquele mundo que não vão crer, só vai ser salvo os que creem. Então, o mundo ali representa todas as pessoas que Deus amou, são todos os homens a qual Deus expiou os seus pecados, porém, só vai ser salvo aquele que crê. Bom, o Fábio Henrique